Muito bem. Então, a ideia hoje, que nós tínhamos falado quando vocês estiveram em Lisboa, era um bocadinho, a ideia da aula de hoje era um bocadinho ver se vocês tinham algumas dúvidas no material que vos tinha enviado. Portanto, eu enviei-vos uns PowerPoints de apoio às aulas e depois também alguns textos que eram mais de apoio também àquilo que era o PowerPoint. Como me tinham pedido, eu escolhi a bibliografia em português para vos facilitar também a leitura, etc. E, portanto, por um lado, eu gostava de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma área que gostassem mais de falar. E, por outro lado, eu queria também aproveitar este momento que estamos juntos para olhar um bocadinho para o guião daquilo que é o vosso trabalho e discutir com cada país o tema do trabalho e como é que estão a pensar em organizar o vosso trabalho seguindo o guião que vos forneci. Não sei se já pensaram em temas dos trabalhos. Estamos com dificuldade de escolher o tema. Sim. É assim, eu percebo e normalmente os grupos começam por pensar nos temas e ficam muito tempo à espera do tema. Aquilo que eu vos gostava de dizer, e hoje se calhar a minha ideia era que pudéssemos sair daqui já com cada grupo tendo o seu tema definido, mas a ideia que eu vos queria passar é que o tema não é assim tão importante. O mais importante é vocês seguirem no fundo o guião de um trabalho, e a minha ideia era que vocês no final conseguissem ficar com competências para desenhar um projeto de promoção da saúde em qualquer área que vocês depois mais tarde precisem no âmbito do vosso trabalho. Portanto, se por um lado é importante que escolham um tema que dominem e que gostem e que faça sentido no contexto daquilo que é o vosso trabalho enquanto profissional, por outro lado, o tema não é assim tão importante, no sentido em que é um exercício mais didático, que o mais importante é conseguirem, em qualquer um dos temas que escolham, seguir o guião e responder aos pontos que têm que o fazer para, no fundo, planear um projeto na área da promoção da saúde. De qualquer maneira, aquilo que nós podíamos eventualmente hoje era cada grupo dizer um pouco os temas dos trabalhos ou um bocadinho aquilo que foi a discussão que já tiveram em relação a várias possibilidades de tema, e se calhar juntamente comigo podíamos tentar encontrar um tema que vos fizesse mais sentido e que se adequasse àquilo que é o objetivo do trabalho. Não sei se a Guiné quer começar por dizer quais foram os temas que foram pensando ou as áreas possíveis para trabalhar nesta disciplina. Não ouvi. Ouvi mal, por favor. Estava a perguntar se me podia dizer o que é que foi a vossa discussão, que temas ou que áreas é que apareceram que seriam possíveis trabalhar neste trabalho da promoção da saúde. Não, nós estávamos a discutir, depois apareceu uma ideia tipo unidade de saúde de base, ou cuidados primários. Alguma coisa não está muito clara para nós mesmos, não, quer dizer, eu não sei, porque ficou muita dúvida. Saúde de base, o que é que nós podemos falar na área de unidade de saúde de base? E isso ficou pendurado. Aí depois pulamos para o primário, né? E o que tem aí que podemos também escolher para falar seguindo o roteiro que nós recebemos na semana passada? E, quer dizer, ficamos aí, conversamos, depois não chegamos a nenhuma conclusão e por isso ficamos pendurados. Uhum. Se calhar o que eventualmente vos podia ajudar é, em vez de escolherem qual seria a área
ou o serviço, por exemplo, cuidados de saúde primários, que é uma área que é um tópico muito, muito abrangente, se calhar seria mais fácil começarem por pensar qual era a área temática que gostavam de trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, gostavam de trabalhar a área mais da saúde escolar e, portanto, gostavam de promover a saúde, imaginem, por exemplo, na área da higiene, da lavagem de mãos, etc., nas crianças. E isto é um tópico mais específico que eventualmente vos conseguiria ajudar mais em termos do desenho do trabalho, não é? E, portanto, em vez de pensarem no serviço ou numa área muito, muito abrangente, se calhar ajudar-vos-ia mais um pouco a especificar se escolhessem uma área. Ou, por exemplo, gostavam de trabalhar na área da gravidez ou da prevenção da malária. Portanto, escolham áreas mais específicas e depois, quando tiverem essa área escolhida, podem pensar se vão implementar o projeto, por exemplo, mais a nível comunitário, ou se vão implementar o projeto mais ao nível dos serviços de saúde, ou se vão implementar o projeto, por exemplo, ao nível do Ministério da Saúde e, portanto, fazer alguma coisa na área da promoção da saúde dos trabalhadores, por exemplo, da saúde, do Ministério. Portanto, a minha ideia era: escolham primeiro a área em que vão trabalhar, uma área específica. Parece-me mais simples. E depois escolhem então depois qual é o contexto em que vão trabalhar nessa área. Não sei se estão a ouvir bem, se fui clara. O contexto seria mais ou menos o quê? O contexto, depois de escolhida a área específica, não é? Portanto, se imaginem ou escolhem, imagine, por exemplo, a malária, ou escolhem, por exemplo, a lavagem das mãos, ou escolhem a prevenção do VIH-Sida. Portanto, há uma série de áreas. Portanto, depois de escolherem a área, isto é uma sugestão, portanto, eu pensaria, primeiro escolhem a problemática que querem trabalhar, não é? Ou a área que querem trabalhar. E depois é que escolhem, dentro dessa área, vão trabalhar em que contexto. E os contextos são vários. Por exemplo, podem trabalhar ao nível comunitário, ou podem trabalhar ao nível escolar, ou podem trabalhar ao nível dos serviços de saúde. Ou podem trabalhar, por exemplo, para quem está mais na área dos recursos humanos, por exemplo, do Ministério da Saúde, organizar um projeto dentro da medicina do trabalho e da saúde do profissional e, portanto, um projeto na área da promoção da saúde dos próprios recursos humanos do Ministério da Saúde. Portanto, há vários exemplos possíveis, não é? Mas a minha sugestão, mais uma vez, era escolher a problemática ou a área de saúde que queriam intervir e depois a seguir é que escolhem o contexto, sendo que este contexto podem ser variados contextos, como eu estava agora a dizer. Não sei se fui clara. Sim, entendi. Se escolhemos, por exemplo, o HIV-Sida. Sim. Muito bem. Seria a área e depois o contexto, eu ia falar mais ou menos dessa área para fazer a introdução, né? Na Guiné, a prevalência do HIV, aí depois falar dos serviços que tem aqui para essa doença, né? É isso? Aí depois fazer o projeto, né? Exatamente. Do que nós pensamos. Exatamente. Portanto, imagine que você escolhe a área do VIH-Sida. Muito bem. Depois faz a contextualização da problemática no vosso país, como a Clotilde estava a dizer, muito bem, não é? E depois vai escolher, então, na área do VIH-Sida, o seu projeto incide em que área?
é para os jovens, é para os casais, é para as grávidas, é para... Percebe? E quando escolher depois qual é o contexto e o grupo-alvo, vão começar a desenhar o vosso programa. Tá bom. Tá, agora está mais claro. Pronto. Quer-me dar um exemplo do que é que podiam escolher mais especificamente? Não entendi, desculpa. Dentro da área do VIH/SIDA, o que é que tinham pensado concretamente que podiam fazer em termos de projeto? Pensamos tipo assim, porque entendemos que as pessoas que procuram são as pessoas mais humildes, que procuram serviço. Eu não sei se outros procuram de uma outra forma, porque tem gente que não quer aparecer, aí combinam com o médico, ou já na emergência pode combinar com o médico de fazer segmento mais como é que é? Mais sigilosa, sabe? Essa coisa de não querer aparecer, né? Sim. E nós pensamos, tipo, como é que vamos fazer, então, com essas pessoas mais humildes que aparecem, que aceitam logo a primeira, porque não é uma doença, é Deus, por exemplo, sei lá, e vai e assume assim, talvez sem saber muita coisa sobre... sim, mais ou menos isso, né? Aí pensamos, tipo, como ir lá no meio, assim, mais para a comunidade, né? Mais lá para mais para o interior, para poder sensibilizar essas pessoas, para explicar, porque muitos não conhecem nem preservativo e não sabem como usar, nunca usaram. Isso que nós estávamos a pensar mais ou menos, né? Mas diga-me uma coisa, por exemplo, o que vocês têm que depois decidir é, por exemplo, dentro da área do VIH/SIDA, vocês querem trabalhar já com as pessoas que estão infectadas? Ou, por exemplo, querem trabalhar mais na área da prevenção? E dentro da área da prevenção, vocês querem trabalhar, por exemplo, mais no contexto comunitário, como estava a dizer, portanto, imagine, por exemplo, organizar um projeto com os agentes comunitários que vão às comunidades e que vão sensibilizar as pessoas para a questão, que vão explicar quais são as vias de transmissão, o preservativo, etc. Querem desenhar um projeto nesta área, ou, por exemplo, preferem antes desenhar um projeto que vá mais para os profissionais de saúde. E, portanto, por exemplo, como é que trabalham com os médicos ou com os profissionais de saúde para quando as pessoas vão aos serviços poderem também trabalhar nesta área da prevenção. Portanto, isto são duas hipóteses de projeto, não é? São dois projetos diferentes e vocês têm que decidir qual é a área de projeto que gostavam de fazer. É prevenção, sim, mas com a comunidade, em princípio. Pronto, então... Com a comunidade. O que vocês... Vamos imaginar, então, e quem é que fazia esse projeto? São os agentes comunitários? Quem é que eram... Como é que tinham pensado em... Portanto, se vocês virem o guião do trabalho, vocês vão ter que fazer a fundamentação do... Olha, bom dia, Moçambique. Alô, doutora. Manuel. Já. Bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Estão-nos a ouvir bem? Não, estamos a ouvir, mas não muito bem, professora. Estamos a ouvir um pouco. Podem pôr um bocadinho mais alto? Sim, estamos a falar alto, só que talvez o problema é da própria comunicação. Sim. E
Aqui o técnico está a sugerir que ponha um volume mais alto. O volume está alto agora. O volume está alto. E estão a ouvir melhor? Está quase... Estamos a ouvir. Muito bem. Então, só para... Angola é que não está, não é? Não. Angola. Também estão a ouvir. Muito bem. Isto é uma experiência nova para todos, não é? Então, é verdade. O que eu estava agora a falar um pouco com a Guiné. O que eu gostava hoje de aproveitar, agora que entrou Moçambique, e só para contextualizar um pouco, eu gostava que hoje falássemos um bocadinho de que cada país, qual é o projeto que vai fazer para o trabalho do projeto na disciplina de promoção da saúde. E, portanto, aquilo que eu estava a discutir agora com a Guiné era um bocadinho qual é que era a área e qual é que era o contexto da intervenção que eles vão escolher. A minha ideia era que, como vocês conseguem ouvir o que nós vamos falando, que à medida que eu vou falando com cada país, os outros possam também colocar dúvidas e ir percebendo como é que podem adaptar as vossas ideias ao projeto de acordo com aquilo que também vai sendo falado. Só para contextualizar também Moçambique, que chegou agora à ligação, portanto, a Guiné estava a dizer que está a pensar em fazer e que no seu contexto faz sentido, por exemplo, fazer um projeto na área do HIV e que se calhar o contexto onde iria intervir era na área comunitária. É assim, Clotilde? Sim, é. Muito bem. Então aquilo que eu estava a perguntar era, dentro desta área, como é que eventualmente vocês tinham pensado no projeto? Porque se olharem para o guião que eu vos enviei do projeto, portanto, há uma parte em que vocês vão ter que fundamentar o projeto, justificando porque é que ele é importante no vosso contexto, e a Clotilde estava a dizer exatamente isso, portanto, que vão fazer uma contextualização da problemática no país, falar das questões da prevalência, falar daquilo que não se sabe ainda, do que já foi feito, mas ainda é preciso fazer, e, portanto, a primeira parte do projeto é justificar porque é que este projeto é importante no contexto do vosso país. E, eventualmente, nas regiões ou nas zonas em que vocês vão fazer o projeto. Depois é preciso definir quais são os objetivos desse projeto e, portanto, vocês precisam de me dizer, e aqui nós precisamos de começar a perceber onde é que vai acontecer o projeto, portanto, qual é a área de intervenção, se é no contexto comunitário, se é no contexto dos serviços de saúde, se é no contexto da escola. Portanto, isto é uma coisa que vocês vão ter que decidir dentro da área que optaram por trabalhar. E depois vão caracterizar o grupo, não é? Portanto, vocês imaginem, vão trabalhar com as comunidades, portanto, mulheres, homens, ou pelo contrário, vão trabalhar no contexto escolar e, portanto, vão trabalhar com os jovens. Ou até, imaginem, dentro do contexto escolar, vocês querem trabalhar com os professores. E, portanto, vocês vão ter que definir quem é que é os grupos com os quais vocês vão trabalhar e para quem é o projeto, não é? E de acordo com os grupos que vocês forem decidindo, o vosso projeto também é diferente para uma área ou para outra. Depois, se vocês forem seguindo, a seguir a definirem qual é o grupo com o qual vão trabalhar, ou os grupos, por exemplo, imaginem que vocês vão para o contexto de escola e querem trabalhar quer os jovens, quer os professores, por exemplo, ou vão para o contexto dos serviços de saúde e, portanto, querem trabalhar com todos os profissionais de saúde, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os agentes comunitários, etc. De acordo com os grupos que vocês vão escolhendo,
vocês depois têm que explicar quais são as metodologias e estratégias que vão utilizar no vosso projeto para atingir os objetivos que vocês definiram. Por exemplo, imaginando que a Guiné decide que vai fazer então o tal projeto na área da prevenção do VIH em contexto comunitário. Eu pergunto, vão trabalhar quê? Com os agentes comunitários? Vão envolver os líderes religiosos? Vão envolver as próprias comunidades, por exemplo, com projetos de educação de pares? Na verdade, o que eu quero saber e quero que vocês depois me digam, quando estiverem a construir o projeto, é quais são as estratégias que vocês vão utilizar para atingir os objetivos que definiram. Não é? E nós vimos ainda na primeira aula, quando estavam cá, que de acordo com aquilo que são os objetivos dos projetos, e eles podem ser muito diferentes, por exemplo, ir mais para as questões da sensibilização, ou mais para as questões da mudança comportamental, ou mais para as questões da área dos acessos aos serviços de saúde, vocês vão adaptando as estratégias de intervenção àquilo que são as áreas e aos grupos com os quais querem conversar, querem trabalhar. Eu agora, se calhar, propunha que os outros países também entrassem um bocadinho na discussão e tentássemos, por enquanto, ter uma ideia genérica de quais eram as áreas que gostavam de trabalhar. Portanto, por um lado, a Guiné já mais ou menos definiu que gostava de trabalhar na área da prevenção do VIH-Sida e em contexto comunitário. E se calhar agora, enquanto eu falasse um bocadinho com os outros países, eu propunha que a Guiné começasse a pensar um pouco, agora as duas que estão aí, começassem a pensar um pouco como é que na prática e operacionalmente vocês iriam organizar o projeto, para daqui a pouco nós falarmos ainda mais um bocadinho e ver se vocês têm dúvidas, se precisam de ajuda em algumas áreas do guião do trabalho. E enquanto eu deixava a Guiné conversar um bocadinho sobre isto, se calhar falaria com Moçambique e Angola para ver se eles já têm uma ideia do que é que poderia ser o seu projeto. Quem é que quer começar? Moçambique. Ok, muito bem. Já pensaram numa área? Bom, Moçambique já pensou e nós pensamos fazer um projeto na área comunitária sobre os APEs. APEs são agentes polivalentes alimentares que trabalham na comunidade em diversas áreas. Em Moçambique. Trabalha praticamente na comunidade e tem uma interligação com a saúde. E nós pensamos que no projeto, o que nós pensamos é que esses agentes vão trabalhar, o projeto vai trabalhar com os agentes polivalentes alimentares e vão trabalhar na comunidade, só que ainda não decidimos se fica na nutrição ou fica numa outra área, porque eles trabalham em várias áreas dentro da própria comunidade. E tendo os agentes comunitários, vamos efetivamente definir aquilo que são os objetivos que nós pretendemos atingir. E em termos de características, eu penso que nesse projeto nós vamos virar mais para a mulher e a criança. É verdade que vamos definir o trabalho e aquilo que é o grupo a ser o grupo-alvo, efetivamente a ser essa da criança e a mulher. E ainda vamos discutir melhor, vamos melhorar as metodologias e as estratégias. É o que nós temos, porque só pensamos, ainda não começamos a fazer o projeto em si. Ok. Pronto. Uma das coisas que vocês precisam de definir, como estava a dizer, mas isso tem que ser logo do início, é qual é a área que vocês vão trabalhar, não é? Portanto, será as questões da nutrição, será as questões... Quais eram as possíveis áreas que tinham pensado, para além da nutrição? Bom, nós pensamos em 3 áreas grandes, que é porque os agentes polivalentes eles trabalham na comunidade, na área de nutrição
eles trabalham na área, bom, essa é uma vasta área, porque é a área mesmo da medicina geral, e também trabalham no apoio à comunidade ao HIV/SIDA. Portanto, podia Então, ser a nutrição ou VIH/SIDA, é isso? Sim, é isso, sim. Então tem esses 3 grandes grupos. Eles é que ajudam a população nessas grandes áreas. E na nutrição eles trabalham mais com a malnutrição e penso que vamos decidir por aí. Eu penso que depois deste encontro vamos sentar e decidir melhor, ainda hoje. Ok. Portanto, a minha ideia era só, e tentando ajudar-vos um bocadinho, quanto mais bem definida estiver a área em que vocês vão trabalhar, mais fácil também é depois de fazerem o resto do projeto. Portanto, a minha sugestão é que definam exatamente qual é a área em que queriam trabalhar, qual é o grupo para o qual o projeto vai ser desenhado e qual é o contexto que vão intervir. Portanto, estas são as 3 primeiras grandes questões que vocês têm que definir. Qual é a área, qual é o grupo com o qual vão trabalhar, por um lado, aqui no grupo, por um lado, quem são os agentes de promoção da saúde, não é? Quem são os agentes e quem é o grupo a que o projeto se destina. E depois, tendo em conta estas 3 partes, qual é a problemática, qual é a área que vocês vão trabalhar, qual é o grupo para o qual o projeto é desenhado e com quem é que vão trabalhar, se é com os agentes comunitários, se é com os profissionais de saúde. Depois definem quais são as estratégias que se adaptam mais àquilo que vocês escolheram. E, portanto, a primeira coisa que têm que fazer é escolher estas 3 coisas. E depois, a seguir, é que adaptam todo o projeto a estas opções que vocês tiveram. Se calhar Moçambique não ouviu porque chegou um bocadinho mais tarde à ligação, mas o que eu estava a dizer é que, para mim, não é tão importante qual é a área que vocês escolhem, é importante o exercício que vocês vão fazer de tentar organizar um projeto na área da promoção da saúde. A minha ideia era que vocês, com este projeto, conseguissem aprender e treinar algumas daquelas que são as vossas competências já, provavelmente até que já utilizam no dia a dia, para que posteriormente, em qualquer uma outra situação, vocês estejam preparados para desenhar um projeto de promoção da saúde em qualquer área que seja preciso, em momentos diferentes e com pessoas diferentes. E, portanto, desculpa. E, portanto, a minha ideia era que vocês escolham uma área que seja importante, escolham uma área que gostassem de trabalhar, mas há muitas áreas possíveis e, portanto, não se prendam tanto na escolha da área, mas mais naquilo que é o trabalho e o que é preciso realizar para conseguir, no fundo, treinar o que é fazer um projeto de promoção da saúde, o que é planear um projeto na área da promoção da saúde. Nós temos uma dúvida em relação às estratégias que devemos adotar. Imaginemos que escolhemos na área de nutrição para os agentes trabalhar na comunidade. Sim, sim. Em termos de estratégia que podemos escolher, nós estamos a ter dificuldades. Podemos ter dificuldades, ou estamos a ter dificuldades. Quais eram as opções que tinham pensado? Quais são as dificuldades, em termos mais concretos? Não, mas aqui desenhar a estratégia. Porque nós pensamos que vamos trabalhar na comunidade, sim, com as mães e as crianças malnutridas. Uhum. Então, que tipo de estratégia nós podemos adotar para podermos realizar esse projeto? Portanto, a primeira coisa que vocês vão ter que decidir é, e vocês parece que já decidiram, era que iam, por exemplo, trabalhar com os agentes comunitários, não é?
E, portanto, isso já é uma definição de qual é a principal estratégia que vão utilizar, não é? Portanto, vocês podiam trabalhar com líderes religiosos ou podiam trabalhar com outros profissionais de saúde, mas não, vocês escolheram trabalhar com estes agentes comunitários. Agora o que precisam decidir é qual é a área em que estes agentes comunitários vão trabalhar. Será na má nutrição? Será, por exemplo, a informar as pessoas de como preparar os alimentos de forma correta? Portanto, isto é outra área que vocês precisam definir. Antes de chegar às estratégias, vocês vão ter que definir exatamente o que é que vão fazer e, no fundo, quais são os objetivos que vocês querem atingir com o projeto. Porque, dependendo dos objetivos que vocês definem, nós podemos utilizar umas estratégias ou outras. Não é? Sei lá, vocês podem, por exemplo, dizer que querem trabalhar na área da informação, de sensibilizar as pessoas, de as informar, etc. Então aí, se calhar, podem utilizar uma série de estratégias diferentes na área da educação para a saúde. Por exemplo, podem utilizar quer as palestras, quer as sessões de sensibilização, mas podem ir para outras metodologias, que seria, por exemplo, informar as mães e serem algumas mães mais líderes ou mais que tenham mais poder de influenciar, por exemplo, as mães mais novas e trabalhar com elas mais num projeto de educação por pares, ou, por exemplo, se fossem para os jovens, que não é o caso, mas imaginem que vocês iam para os jovens, podem escolher outras estratégias que nós sabemos que, por exemplo, com os jovens tendem a funcionar melhor. E, portanto, o que eu vos quero dizer é que, antes de decidir quais são as estratégias que vocês vão optar, vocês precisam de definir quais são os objetivos do vosso projeto. Portanto, sem saberem o que é que vocês querem com o projeto, também é difícil de definirem como é que o vão fazer, não é? E, no fundo, as metodologias e estratégias é, no fundo, explicar como é que vão atingir os objetivos que vocês se propuseram fazer no projeto. Professor, obrigado. De momento não temos mais dúvida. Muito bem. Então, se calhar, deixo-vos também a trabalharem um bocadinho, a conversarem entre vocês, e passava para a Angola para perceber qual é que era o trabalho que eles estão a pensar em fazer, e depois já voltamos novamente aos grupos para ver se têm mais dúvidas, está bem? Tá. Angola. Angola, bom dia, professora. Bom dia. Angola pensou em trabalhar na área de Glacida. Muito bem. Com os trabalhadores da todos os trabalhadores a justificação, nós não temos peço desculpa, pode só repetir porque eu estava com dificuldades em ouvir e não consegui perceber o que é que tinha dito. Vamos trabalhar na área de VIH-Sida. Sim. Com os trabalhadores das maternidades. Muito bem. Nós não temos dados concretos em termos estatísticos do que acontece com os trabalhadores, mas sabemos que as maternidades a maternidade é uma das áreas de risco em relação ao VIH-Sida por causa da exposição aos fluidos e ao sangue. Então, o nosso grupo-alvo, nós pensamos serem os trabalhadores. Só um bocadinho. Eu se calhar pedi aos outros países para desligarem só o microfone enquanto nós falamos. Se calhar vamos ligar o microfone só quando estiver cada país a falar, para ver se melhora a comunicação, porque nós aqui estamos com alguma dificuldade em ouvir corretamente Angola. Mas pode continuar, sim. Angola?
Sim, estou presente. Então, como eu estava a dizer, nós pensamos num projeto que tenha duração de 2 a 3 anos. Muito bem. Porque temos uma fase inicial, que seria da organização do projeto, de todas as condições para a sua implementação. Uma segunda fase, que seria da implementação propriamente dita, e uma terceira fase, que seria da avaliação. O que nós pretendemos, na verdade, é promover a saúde dos trabalhadores. Enquanto estiverem a trabalhar, que eles tenham a responsabilidade de cuidar das suas próprias. Nunca se percebe. Então, tá, professor? Sim, nós estamos com alguma dificuldade. Se calhar Moçambique também tem que chegar. E, por favor, desliga os microfones. Nós vamos chamar aqui o técnico, porque estamos agora com alguma dificuldade. Angola continua. A Angola continua ligada? Estamos ligados, sim, professor. Ok. Muito bem. Quero então continuar para ver se nós conseguimos ouvir melhor? A Guiné continua em linha, tem que desligar, senão não vai ser possível. Vamos ter mais dificuldades. Agora sim. O que é? Não, Ok, está tudo bem, está tudo bem. Ok, então acho que vou reiniciar, se não fizer diferença. Muito bem. Então, Sim. nós pensamos trabalhar na área do VIH-Sida com os serviços de saúde, mas na verdade é a saúde dos trabalhadores. A saúde dos trabalhadores. Então, nós não temos dados estatísticos porque não há registro. Sim. Mas nós pretendemos trabalhar nas maternidades onde o risco é maior e gostaríamos de promover a saúde dos trabalhadores nas maternidades. Muito bem. Pensamos trabalhar com grupos de pares, portanto, teremos que fazer formação de educadores de pares e não vamos fazer distribuição de preservativos, mas disponibilizar os preservativos e tentar trabalhar com as comissões de infecção hospitalar. Por favor, colegas da Guiné, só para desligar os microfones. Vocês estão em linha, está a fazer retorno. Muito bem, mas eu agora estou a ouvir bem. Ok. Então, nós estávamos a dizer que pensamos num projeto que tenha uma duração aproximada de 3 anos. Ainda não elaboramos o cronograma, mas em princípio prevemos que seja dentro desse período. Muito bem. E o objetivo principal é perceber se ao longo da sua atividade laboral, porque tanto os que fazem a lavagem do material, como os que prestam assistência, entre médicos, enfermeiros, os técnicos de análise clínicas e outros, podem, com os mesmo material, principalmente as agulhas, eles podem falsificar por qualquer motivo. Então, por isso é que nós vamos estendemos o nosso projeto para todos os trabalhadores, desde o apoio hospitalar até os técnicos. Muito bem. E nós pensamos trabalhar com educadores de pares, fundamentalmente, para todas as classes que existem, as classes profissionais que existem nas mesmas unidades. Também nós pretendemos trabalhar diretamente, não sei se a este nós vamos chamar de parceiros, que é com o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, que nos vai proporcionar os manuais de formação de educadores de pares e também os preservativos para a disponibilização nas maternidades. Temos previsto uma equipe para trabalhar o projeto, que seria o assistente que tinha responsabilidade da implementação direta. Teríamos também os formadores para
o curso de educação de pares, que seria uma primeira formação e se torna uma formação e se for necessário mais outra, mas em princípio com uma formação pensamos ter de pares para poder distribuir para as unidades. E também com educadores de pares já formados. Em princípio, nós estamos a prever que o projeto, ao longo dos 3 anos, tenham pelo menos duas avaliações. Uma avaliação a meio do projeto, primeiro para avaliar as condições de implementação, uma avaliação após o início do projeto e uma avaliação no final. Portanto, 3 avaliações que nos propomos a fazer. Foi o que nós fizemos até aqui. Nós pensamos que vamos completar o projeto, depois encaminhamos tudo sem que orientação a professora teria para nós. Bem, então penso que vocês já têm as ideias mais delineadas e acho que faz todo o sentido aquilo que vocês pensaram naquilo que é o âmbito do projeto, etc. E, portanto, eventualmente o que nós podíamos fazer agora aqui com vocês era tentar olhar um bocadinho para o guião do trabalho e ver como é que podem seguir algumas áreas e como é que podem definir alguns pontos que eventualmente ainda não pensaram tão bem. E, portanto, enquanto que a vossa área e o grupo com o qual vocês vão trabalhar e eventualmente até a estratégia e a metodologia mais a principal estratégia já está definida, não ficou ainda muito claro quais são os vossos objetivos, não é? E, portanto, e nós sabemos já que depois, para se fazer uma avaliação mais concreta, quanto mais bem definidos estiverem os vossos objetivos, melhor. Portanto, vocês vão trabalhar mais na área da sensibilização para que os profissionais de saúde ou os profissionais que trabalham nas maternidades não se infectem com o material, vão trabalhar mais nessa área da sensibilização ou vão trabalhar mais na área das competências, como é que explicam, como é que se lava os materiais, como é que no momento das próprias, no próprio contexto do trabalho, de prestação de cuidados, se tomam precauções para que não haja possibilidade de transmissão. Qual é que é efetivamente a área em que vocês vão trabalhar? E podem ser várias as áreas, mas precisam de definir isso e precisam também de definir isso nos vossos objetivos, porque depois aquilo que quando chegarem às estratégias e às metodologias vocês têm que me dizer como é que vão atingir cada um desses objetivos, não é? Por exemplo, vocês falaram que vão utilizar a educação pelos pares. Quem é que vão ser estes educadores? Não é? E como é que estes educadores, depois de formados, portanto, vocês isso já têm bem definido, que vão fazer formação aos educadores, etc. Mas depois o que é preciso definir um bocadinho melhor é como é que estes educadores, depois de formados, vão intervir no vosso projeto de maneira a alcançar os objetivos que vocês pretendiam. Não é? E, portanto, por exemplo, vocês falaram das questões dos materiais e da transmissão do vírus na lavagem dos materiais e na própria prestação de cuidados. Então, como é que vocês, por exemplo, também veem a distribuição de preservativos? Não sei se estou a ser clara. Está sim, professor. Uhum. E, portanto, aquilo que é agora preciso, se vocês já avançaram um bocadinho mais na vossa ideia do que é o projeto, vocês agora precisam de começar a ir desde o princípio daquilo que foi o roteiro do trabalho, e eu tentei que o roteiro tivesse o mais pormenorizado possível para vos ajudar também na elaboração do trabalho, e, portanto, vão agora ponto por ponto tentando definir mais claramente o vosso projeto. E o roteiro do trabalho, o guião do trabalho, também está feito de maneira a que as primeiras perguntas venham antes
daquelas perguntas que eventualmente vocês estão já a fazer. Portanto, o que eu vos sugiro é que vão seguindo o roteiro, porque isso vai-vos ajudar a que o trabalho fique um todo coerente. Quer dizer, as estratégias, por exemplo, que vocês pensarem utilizar, fazem sentido no contexto dos objetivos que vocês definiram. Não é? E, portanto, o que eu quero dizer é, se calhar antes de pensarem agora em estratégias mais concretas, o que precisam é de definir claramente quais são os seus objetivos gerais, não é? Onde é que o projeto quer chegar de uma forma geral. E depois também, um bocadinho, para chegar a este objetivo geral, quais são os objetivos mais específicos? Quais são os vários passos que vocês têm que fazer para conseguirem atingir esse objetivo mais geral, por um lado, não é? Depois, outra área que vocês também definiram, que eu acho que é muito importante e que mostra que o projeto que vocês querem fazer faz todo o sentido e é pertinente, é que vocês disseram que não haviam dados sobre esta questão, não é? E então, o que eu vos pergunto é, se não há dados sobre esta questão, mas vocês têm a ideia de que este projeto é importante nesta área, eu pergunto-vos o que é que vocês poderiam fazer no início do projeto para perceber quais são as necessidades que as pessoas têm nesta área. E, portanto, há aqui uma parte que, quando dizem que o projeto é importante e interessa e faz sentido, etc., era importante também me dizerem como é que vocês estão a pensar fazer um diagnóstico de necessidades, não é? Como é que vocês veem que é possível fazer o diagnóstico de necessidades no contexto em que vocês estão a trabalhar? Sim? Sim, professor, estamos. Nós, em relação a a observação sobre os preservativos, falamos inicialmente, nós não íamos fazer a distribuição de preservativos, iríamos disponibilizar os preservativos em algum lugar, mas não fazer uma distribuição massiva. Muito bem. Em relação às necessidades, nós gostaríamos de saber, junto das instituições, das respectivas instituições, se existe algum registro, se existe algum dado, alguma informação, relatório, seja lá o que for, que nos permita perceber se, pelo facto de estarem a trabalhar naquela unidade, existe alguma coisa que nos possa identificar que os trabalhadores tenham sido contaminados ao longo da sua atividade laboral. O que nós sabemos, assim, mas sem dados estatísticos, é que numa instituição de maternidade central aqui do Banco, os trabalhadores, as parteiras em particular, algumas delas, não posso dizer em grande fazer, mas que a causa da morte tem sido tuberculose. Tuberculose, nós sabemos que pode estar associado, considerando ser uma instituição de risco, então nós pensamos que devemos trabalhar nesta instituição para que casos semelhantes pode até não ser, porque não há dados, mas é uma informação que nos leva a pensar que pode ser por causa do VIH. Então, seria essa uma das formas de poder identificar as necessidades, tanto conversar com a direção das instituições, muito bem, tentar perceber. Muito bem. Acho que estão já bastante mais avançados e era exatamente isto que se pretendia neste trabalho. Só dar uma ideia de que eventualmente a questão da distribuição dos preservativos até é uma questão importante, porque se vocês vão trabalhar na área da prevenção, da transmissão do vírus da SIDA, não é? Se calhar podiam juntar
nas sessões em que vocês vão fazer, juntar também um pouco da outra componente de transmissão e, portanto, eu acho que até faz sentido não a distribuição massiva, como estavam a dizer, mas a disponibilização desses preservativos. Penso que, só vos estava a dizer, é que no projeto, penso que é importante dizer que também vão aliar essa parte e porque é que acham que é importante, porque eu até concordo com vocês de que é uma forma também de se juntar uma coisa à outra. Isto por um lado. Por outro lado, eu acho que vocês, quando começarem a pensar neste projeto de educação de pares, têm que começar também a pensar quem é que vão ser os educadores, não é? E, por exemplo, vão ter que pensar também em que zona geográfica é que o projeto vai ser implementado. Onde é que vão implementar o projeto? Até podem, eventualmente, pensarem, por exemplo, em fazer um projeto mais piloto numa determinada área e numa determinada localidade que para vocês é mais fácil de trabalhar, ver se funciona, etc. E depois a seguir, então, expandiam-no para outras áreas. Mas era importante neste momento também definirem qual era a região ou a zona ou os serviços com os quais iam começar a trabalhar. Não sei se já tinham definido isso. Já sim, nós dissemos que íamos trabalhar na maternidade central de Luanda. Inicialmente, poderíamos depois estender para outras maternidades depois da avaliação final do projeto. Mas inicialmente seria nesta maneira. Muito bem. E tem ideia, por exemplo, de quantos profissionais é que iriam abranger no projeto? O total dos trabalhadores da maternidade, entre os médicos, enfermeiros, técnico, diagnóstico terapêutico e apoio hospitalar. Sim. E tem ideia de quantas pessoas são? Não tem ideia? Agora, neste momento, tenho sim a estatística. Mas aproxima-se a 900 trabalhadores no total. Ok. Portanto, a minha proposta é que quando pensarem nas estratégias, o ideal é sempre não se pensar só numa estratégia e numa metodologia. Portanto, pensem em várias formas diferentes de pensar as estratégias e as metodologias do vosso projeto. Por exemplo, podem utilizar a educação de pares, mas há outras estratégias que eventualmente vocês também podiam utilizar. E no caso concreto da educação por pares, eventualmente, como vocês têm diferentes grupos, é importante definirem que vão ter educadores de pares diferentes para cada grupo com o qual vocês estão a trabalhar. Sim, professor, está claro. Está claro? Está sim, senhor. Muito bem. Se calhar passávamos agora ao outro grupo para ver se tem dúvidas, etc. E depois voltaríamos então a Angola a seguir. A Guiné? Sim. Já pensaram um pouco melhor na ideia do projeto? Depois de ouvirem os outros grupos, ficou mais claro do que é que era preciso fazer e de quais são as perguntas iniciais que vocês têm que responder em relação ao projeto? Sim. E então, o que é que então iriam fazer? Sim, professor. Fico... O que é que pensavam então em fazer? O que é que ela perguntou? Fala, continua a falar. Mas eu não percebi. Professora, não percebi? Vocês tinham dito inicialmente que iam trabalhar na área da prevenção do VIH-Sida ao nível comunitário, mas ainda não tinham muita ideia de eventualmente como é que iam, no fundo, fazer isto, não é? Operacionalizar o projeto.
Tem agora, depois da conversa que eu tive com os outros grupos, algumas ideias mais claras do que é que podem fazer? Sim, professora. Então. Esclareceu, mas talvez é trabalhar dentro da comunidade. Vamos ter que definir o grupo-alvo dentro da comunidade, e isso ficou mais claro, né? Os objetivos, o objetivo geral é para reduzir a prevalência do HIV na comunidade, e vamos ter que pôr os específicos, que seria mais ou menos a estratégia como conseguir atingir esse geral, né? E a metodologia também já... Clotilde, só um pouco... Pode-me dar um exemplo ou dois do que é que seriam os objetivos específicos para atingir esse geral? Só assim mais concretamente o que é que poderiam ser esses objetivos específicos? Talvez um dos objetivos seria a competência, quer dizer, aumentar a competência do grupo-alvo que vamos pretender, né? A distribuição de preservativos, né? Aí depois nós vamos organizar melhor, mas um dos exemplos é a competência, né, desse grupo-alvo para... Mas eu só estou a ajudar, e penso que estas conversas com cada um dos grupos vai ajudar depois também os grupos a perceberem até onde é que têm que também fazer os seus trabalhos. A minha ideia, a minha sugestão é, quanto mais específico e mais claros vocês forem na operacionalização destas primeiras partes do guião, mais fácil é depois também responder às outras questões. Por exemplo, quando me diz que vai trabalhar na área das competências como objetivo específico para atingir o objetivo geral, eu concordo. Eu só pergunto vai trabalhar na área das competências, mas especificamente competências em relação a quê? Por exemplo, vai trabalhar na área das competências com as mulheres para conseguirem negociar mais a utilização do preservativo? Vai trabalhar na área das competências, mas neste caso com os homens, para trabalhar mais também na mesma área? Trabalhar, por exemplo, nesta área com mulheres ou com homens é completamente diferente, não é? Vai, por exemplo, trabalhar mais na área da desmistificação de algumas crenças que nós sabemos que estão por detrás da não utilização do preservativo, por exemplo? Ou vai trabalhar mais na área de fazer com que as pessoas procurem mais os serviços de saúde ou os agentes comunitários para tirarem dúvidas, por exemplo? Ou vai trabalhar mais na área dos líderes religiosos para que não imponham questões tão rígidas e que eles próprios possam sensibilizar a comunidade, por exemplo, para perceberem que a questão do VIH-Sida se calhar não tem a ver tanto com uma questão divina, com questões religiosas? É preciso definir claramente quais são os objetivos. Vocês querem atingir uma coisa ou querem atingir outra? Estão a perceber? Sim, eu gostaria de dar alguns comentários. Com relação ao objetivo específico, uma das atividades que nós pretendemos fazer, inicialmente, é fazer um levantamento do centro de saúde a nível nacional, ou seja, das 3 regiões, que é Bafata, Gabo e Cacheu, que fazem despistagem e tratamento da HIV-Sida. É um dos objetivos específicos. Nós vamos tentar fazer levantamento, porque a nível desses 3 centros, nem todos os centros fazem a despistagem. Então, nós vamos tentar fazer um levantamento. Isso vai ser um objetivo específico. O outro é também fazer o levantamento de número de seropositivos
e dos doentes a nível dessas 3 regiões. Isso é um. Outro é tentar entender as diferentes causas que levam a população que se encontram no nível primário, secundário, do cuidados primários de saúde, a contaminarem com vírus de HIV-Sida. Porque, como a professora estava a dizer, a região Alvo, nós vamos trabalhar com 3 regiões, Bafata, Gabo e Cacheu. Dentro desses, são regiões que têm culturas completamente diferentes. E motivos que levam as pessoas a contraírem SIDA, a contaminarem, diferem da região para região. Muito bem. Então, como nós vamos tentar reduzir a prevalência da HIV-Sida, é muito importante que nós entendamos o porquê que as pessoas se contaminam com esse vírus, para depois poder atuar, ou poder dar sugestões, recomendar. Isso para nós é muito importante. Com relação à metodologia de trabalho, vamos tentar rever as bibliografias já existentes. Vamos fazer entrevista, escolher, pode ser uma ou duas regiões, ou todos, isso vai depender, vamos tentar saber isso. Também vamos usar dados secundários do Instituto Nacional de Saúde Pública, do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA e outras instituições que trabalham no domínio da SIDA a nível do país ou a nível internacional. Então, isso é mais ou menos o desenho que nós vamos tentar fazer para trabalhar. Muito bem. Eu acho que é muito importante, como estava a dizer, que no fundo se conheça o contexto, quais são as necessidades e quais são as prioridades para depois se intervir. O que eu também, e portanto acho que essa primeira parte metodológica que referiu e os objetivos fazem todo o sentido e são muito importantes para se conseguir intervir de forma eficaz, correta e que tenha realmente sucesso. O que eu também gostava de ver a seguir neste projeto é um bocadinho a ideia de, depois desse diagnóstico de necessidades e de vocês perceberem o que é mais importante trabalhar, não é? Qual é que é então o vosso projeto de intervenção? E era isso que nós estávamos no início a conversar, ainda antes de, depois de ter chegado, que eu estava a conversar com a Clotilde, depois vão intervir mais, por exemplo, ao nível comunitário, é aí que vão trabalhar com as comunidades, vão trabalhar com os agentes comunitários de saúde, nas regiões e nas comunidades, nos bairros e nas aldeias para fazer a sensibilização. E portanto era depois desse diagnóstico de necessidades, o que é que pensavam que eventualmente fosse mais importante intervir? Só para avançar, nessas 3 regiões nós temos 300 técnicos, ou seja, profissionais de saúde, incluindo médico, enfermeiro, parteira, técnico, laboratório, entre outros. Temos 300 nas 3 regiões. E como as 3 diferem-se de ponto de vista de cultura, para nós é fundamental utilizar o que aqui se diz jarga, como é que é? Jarga ou não? Jarga. Aquele nome. Jarga. Jarga é a pessoa que serve de elo de ligação entre o Ministério da Saúde, ou seja, profissionais de saúde e a população. Essa pessoa, se você for fazer um trabalho, não envolver essas pessoas, geralmente o trabalho não sai bem. Também nós vamos envolver os chefes da banca, que tem um poder muito forte. Também as matronas, que têm uma influência muito forte na população. Então, esses ali, eu acho que nós vamos envolver. Também líderes de opinião, as pessoas fluentes que possam ajudar, depois fazer com que as nossas recomendações sejam aceitas na comunidade ou na população. E nós geralmente vamos trabalhar com, como disse aqui, a nível de cuidado primário e secundário, que geralmente são pessoal das regiões, não aqui da cidade.
Então, esse é o... Sim. Sim, muito bem. Portanto, aquilo que eu agora vos propunha, na verdade, vocês já têm uma ideia de várias estratégias que vão utilizar e vão utilizar essas estratégias com base naquilo que é o vosso conhecimento do contexto e o que é que pode funcionar melhor e não pode, como estava exatamente agora a dar-nos esse exemplo. Portanto, em termos de estratégias, parece-me que vocês já avançaram também alguma coisa na definição das estratégias. Eu só vos peço é que pensem um bocadinho melhor também nos objetivos específicos, não é? E o que é que vocês querem, por exemplo, com essas estratégias? O que é que querem alcançar quando utilizam diferentes estratégias nas comunidades ou nas tabancas, com diferentes agentes? O que é que vocês querem alcançar? O objetivo ali nesse caso, o fundamental é tentar reduzir a prevalência. Bom, com isso, como é que nós vamos reduzir a prevalência da HIV-Sida? Uma das estratégias é sensibilizar as pessoas a usar preservativo. O outro é tentar fazer o que nós dizemos o sexo seguro. Quer dizer, ter um único parceiro, que nessas regiões escolhidas, ou seja, a nível do país, é um pouco difícil. Mas vamos tentar fazer, utilizando o líder de opinião, chefes da tabanca, os jargas, essas pessoas. Primeiro, essas pessoas devem ser convencidas, para depois eles poderem convencer a população. Porque é assim, do ponto de vista cultural, se convencer essas pessoas, eles geralmente têm reunião com a população da tabanca, eles chegam lá, passam essa mensagem. Então é fácil a mensagem passar quando essas pessoas forem convencidas. Mas está a levantar uma questão. Está a levantar uma questão muito, muito importante, sim, que é assim. Nós temos, sim, quando pensamos num projeto, temos que pensar se aquilo que queremos alcançar é possível ou não. E às vezes o que nós, profissionais de saúde, gostaríamos que acontecesse, sabemos que na prática isso é muito difícil ou quase impossível. Por exemplo, quando me está a dizer que há pessoas que são poligâmicas, não é? E que o que vai pretender é que as pessoas apenas tenham um parceiro, se calhar essa ideia, que é muito importante para a redução da transmissão, como estava a dizer exatamente, vai ser muito difícil nós conseguirmos fazer isso na comunidade. Então, o que nós vamos ter que também, nós profissionais, o que nós vamos ter que fazer é como é que de forma mais execuível nós conseguimos atingir estratégias e metodologias que permitam atingir os objetivos que queremos, mas estes objetivos têm que ser realistas, não é? Têm que ser execuíveis. E, portanto, será que, e pergunto-me eu, vocês é que têm que pensar nisso quando pensarem no projeto, será que não será mais fácil tentar introduzir a questão do preservativo em vez de tentarem pedir que as pessoas que são poligâmicas e que em termos culturais é assim que funcionam, é essa a sua cultura, será que isso é execuível? Ou será que temos que pensar se calhar numa outra estratégia de maneira a reduzir a transmissão do vírus, mas respeitando também as questões culturais, etc. Sim, para dizer, com conhecimento da realidade e nas 3 regiões escolhidas, eu posso avançar, mesmo para o uso de preservativo, é um pouco difícil. Exato. Com a realidade mesmo das regiões, porque para convencer as pessoas a usarem preservativo é difícil. Isso, vamos ser realistas. Então, porque é que se calhar o que nós podemos pensar é
se calhar ainda é preciso fazer um trabalho anterior, não é? Eu acho que vale sempre a pena tentarmos nos projetos conseguir trabalhar nesta área, mas se calhar no vosso contexto é preciso ainda fazer um trabalho anterior, não é? De desmistificação, de tentar dar informação, de mostrar às pessoas que há formas de prevenção, etc. E portanto há um trabalho anterior que é preciso fazer antes de querer conseguir implementar a ideia de que as pessoas vão usar o preservativo em todas as suas relações sexuais, não é? Por isso, para nós, a formação dos técnicos de saúde, depois a formação dos líderes de opinião, jarga, régulos, isso talvez é um caminho, pode ser o primeiro passo. Muito bem, muito bem. Formando os técnicos para mais ou menos mostrar, acho que saiu, né? Alô, estão a ouvir? Então aquilo que só precisam de fazer... Estão a ouvir? Alô? Sim. Aquilo que precisam de fazer é definir nos vossos objetivos específicos o que é que querem atingir, quais são os passos para atingir o objetivo geral e depois dizer que querem, por exemplo, sensibilizar as pessoas, sensibilizar os líderes. Portanto, especificam os objetivos específicos antes de passar para as estratégias que vão utilizar. Está bem? Só mais uma... Penso que temos São Tomé em linha. Queria saber só se nos estão a ouvir. Nós estamos a conseguir ver-vos, mas não sei se nos estão a conseguir ouvir. Conseguem nos ouvir ou não? Penso que não estão. Acho que não estão a ouvir. Conseguem nos ver, pelo menos? Não sei o que é que estão a usar, mas a imagem não está nítida. Mas só ver também não os ajuda muito, coitados. Ouvirem-se. Podem só fazer um sinal com a mão se estão a conseguir ouvir-nos, mesmo que nós não os consigamos ouvir a vocês. Não. Ok, muito bem. Se calhar vamos continuando com as discussões com os grupos que nos estão a ouvir e pode ser que entretanto Santo Tomé e Príncipe consiga juntar-se a nós na nossa conversa. Não sei se a Guiné tem mais alguma questão que gostasse de discutir e de colocar. Dá para entrar no quarto. Já antes de ir para cá. Ficou agora mais claro? Eu acho que sim, mas acho que podemos interagir por e-mail. Sim, claro. Hoje vamos tentar tirar mais dúvida e à medida que nós vamos trabalhando, vamos mandando por e-mail, você dá a opinião, depois nós vamos continuar a trabalhar. Muito bem. Podemos trabalhar por e-mail e se vocês depois quiserem, podemos eventualmente marcar um dia também para falar por telefone ou por Skype, se for importante, e portanto podemos ver e ir discutindo à medida que o vosso trabalho vai avançando. De qualquer maneira, hoje, como estamos aqui todos, se entretanto, à medida que eu vou falando com os grupos, vocês podem ir discutindo entre vocês e ver se há algumas dúvidas que vocês estão a imaginar que vos vão surgir e podemos ainda hoje discutir
ainda temos mais uma hora, podemos tentar discutir hoje aqui as questões, porque penso que é uma ótima oportunidade de estarmos todos juntos e de vocês também ouvirem o que cada grupo está a fazer e quais são as dificuldades e as dúvidas que cada um dos grupos está a ter, e isso pode-vos ajudar, os outros grupos também, a tentarem desenhar o projeto, a pensarem quais são as dificuldades. E outra coisa muito importante que nós estávamos agora a discutir com o caso específico da Guiné é que todos os projetos que nós estamos a desenhar, e isso é uma coisa fundamental quando nós pensamos em desenhar projetos na área da promoção da saúde e da prevenção, é preciso pensar e fazer uma questão fundamental, que é: será que o nosso projeto está adaptado ao nosso contexto? E o que é que quero dizer com isto? Quero que vocês perguntem estas questões. Será que o nosso projeto está adaptado ao contexto social que nós temos, ao contexto cultural? Será que as pessoas estão preparadas para este projeto? Se estão, muito bem, nós avançamos com os objetivos que tínhamos definido. Se achamos que em termos sociais, culturais, as pessoas não estão preparadas para o projeto que nós estamos a desenhar, por exemplo, para a mudança comportamental que nós queremos que as pessoas tenham, se calhar nós temos que pensar numa fase ainda anterior do projeto e criar outros objetivos e outras estratégias de forma a permitir que o contexto sociocultural esteja apto a aceitar o projeto que nós temos. Porque caso contrário, e como a Guiné também estava a dizer, e muito bem, nós não podemos querer à força implementar um projeto para o qual, por exemplo, as comunidades não estão preparadas para o aceitar, não é? E, portanto, esta é a primeira pergunta. Ou, por exemplo, será que o sistema de saúde que nós temos, a organização dos serviços, será que os próprios profissionais de saúde estão preparados e têm condições físicas, económicas, de recursos para aceitar este projeto? Isto são as primeiras perguntas que nós temos que fazer, e consoante as respostas que vamos dando a estas perguntas, nós vamos ter que ir indo adaptando o nosso projeto, não é? Este é um aspecto. Por outro lado, outro aspecto importante que vocês também já começaram a fazer, mas que eu acho que é fundamental que vocês incluam nos vossos projetos, é pensar que nós precisamos de envolver os grupos com os quais estamos a trabalhar, quer sejam as comunidades, quer sejam os profissionais de saúde, quer sejam os agentes comunitários. Nós temos que envolver todos os intervenientes no projeto, de maneira a perceber quais são as perspectivas que eles têm face à problemática. Por exemplo, se eles concordam que aqueles objetivos fazem sentido naquele contexto, se eles concordam, se eles acham que os objetivos são realistas, e, portanto, há uma série de questões que vocês têm que colocar no início do projeto para perceber se o projeto faz ou não faz sentido naquele contexto. Está bem? E, portanto, não podemos querer, à força, implementar um projeto que estamos a ver que, no terreno, esse projeto não faz sentido. Já perdemos São Tomé. Certo? Sim. Muito bem. Por favor, qual é o seu Skype? Diga? O seu Skype, por favor. O meu Skype é Sónia Dias. Não. Ah, voltou. Sónia Dias 2. Ok. Obrigado. Moçambique. São Tomé, está-nos a ouvir? Eu acho que não. Estamos a ouvir, Moçambique. Nós, professores, estivemos atentos em relação àquilo que os outros países falaram, e nós tivemos de discutir internamente no grupo, e pensamos que já pelo menos
conseguimos definir a área onde vamos atuar, o grupo-alvo e em que contexto isso vai ser. E continuamos a dizer que a nossa área deve ser uma área comunitária, na área de nutrição, e muito bem. Em relação àquilo que nós tínhamos como a segunda dúvida do projeto de intervenção, pensamos que vamos trabalhar com os agentes prevalentes elementares, que são os APs. Vamos trabalhar isto tudo a ser na zona rural. Vamos ter que trabalhar com os líderes comunitários e vamos trabalhar com o chefe dos quarteirões. Essas são pessoas que têm uma influência na comunidade, porque pensamos que eles poderão trabalhar mais na área da educação para a saúde e vão fazer as palestras e mais pensamos que além da educação para a saúde terão que serem distribuídos cartazes, panfletos, etc. Mas para que isso decorra com sucesso é necessário uma formação a este grupo, pelo menos por mais que seja de 2 dias, para poderem efetivamente fazer isso aqui. Em relação ao grupo-alvo, nós definimos que o grupo-alvo será os pais e as próprias crianças, em particular a mãe e a criança. O profissional de saúde que estará envolvido neste trabalho serão os técnicos da medicina preventiva e agentes da medicina preventiva, os técnicos da nutrição e agentes da nutrição, porque nesse momento são as pessoas que lidam na educação para a saúde nas zonas rurais em todo o território nacional. Mas o nosso projeto vai cingir na província de Maputo, que tem uma população aproximadamente a 2 milhões de habitantes. Mas os distritos onde nós vamos trabalhar oscila entre 300 e 500 mil habitantes. Então, esta aqui é mais ou menos o 10. Agora, em termos de objetivos específicos, efetivamente nós temos que desenhar melhor os objetivos para podermos efetivamente termos estratégias mais claras. Pois. Nesse momento o grupo ainda está a discutir os objetivos para podermos ter as estratégias mais claras. Sim, senhora, eu acho que sim, e acho que é um bocadinho isso que eu exatamente ia dizer. Quer dizer, eu acho que agora vocês precisam de definir, se calhar ainda antes dos objetivos específicos, o objetivo geral, qual é efetivamente a área que vocês gostavam de trabalhar, e eu dou-vos uma sugestão de que pelo menos agora para este trabalho o ideal era escolherem só uma área, fica mais fácil de resolverem o roteiro que eu vos enviei se vocês escolherem só uma área de trabalho, ou por exemplo só as questões da nutrição ou outra área que vocês queiram, ou as questões da prevenção do VIH, como estavam a falar. Portanto, escolham só uma área e depois definam um objetivo geral do vosso projeto, onde é que querem chegar com este projeto. E depois de saberem onde é que querem chegar com este projeto, definem. Guiné, peço só para desligarem o microfone, se faz favor. Obrigada, desculpa. Faz mal, não faz mal. E portanto, definem qual é que é o objetivo geral do vosso trabalho, onde é que querem chegar com o projeto. Depois definem quais são os objetivos mais específicos, ou seja, o que é que vão fazer em termos do processo do vosso próprio projeto para que consigam atingir esse objetivo. Mesmo dentro da área da nutrição,
há muitas áreas que vocês podem trabalhar, não é? Há muitos objetivos diferentes que vocês podem querer atingir com o vosso projeto, portanto precisam de definir onde é que vão trabalhar e qual é a área específica, por exemplo, dentro da nutrição ou mesmo dentro do VIH-Sida, qual é que é a área específica que vão trabalhar. Por exemplo, dentro do VIH-Sida vão trabalhar na área da prevenção, vão trabalhar mais na área do acompanhamento e, portanto, precisam exatamente definir essa área. E quando definirem essa área, fica mais fácil também de definir quais são os objetivos específicos que vocês têm que atingir para conseguir depois alcançar esse objetivo geral que é do vosso projeto. E por outro lado, quando vocês tiverem esses objetivos específicos mais bem definidos, não é? E eu peço que se lembrem da conversa que nós acabámos de ter agora com o país da Guiné, no delineamento dos objetivos, que sejam objetivos realistas, que sejam objetivos adaptados ao contexto onde vão intervir, etc. Mas quando tiverem esses objetivos definidos, também fica muito mais simples de escolher as estratégias que vão ter que implementar para atingir esses objetivos, não é? E em termos das estratégias, eu penso que aquilo que vocês estiveram agora a conversar e começaram a definir fazem todo o sentido no vosso contexto, mas é preciso começar para o outro lado, portanto definindo os objetivos, vendo onde é que querem chegar, etc, para depois fica muito mais claro de perceber como é que vão chegar a esses objetivos e quais são as estratégias e as metodologias que vão ter que utilizar. Têm já uma ideia mais clara de qual é que é a área que vão trabalhar ou preferem deixar isso agora ainda em aberto e decidem depois? Preferimos deixar em aberto. Muito Vamos bem. decidir depois. Mas ficou claro qual é que é o procedimento que vão ter que fazer para, quando definirem a área, depois começarem a definir os objetivos gerais, objetivos específicos e é importante também... Ficou muito claro. Muito bem. É importante também fazerem no início do trabalho uma contextualização da problemática, não é? Vocês, como nós tínhamos imaginado, vocês vão pensar que eu seria o financiador do vosso projeto. E, portanto, uma área que é importante trabalharem também no vosso trabalho e no vosso projeto final é vocês têm que me justificar porque é que é importante e pertinente esta temática, por um lado, não é? E têm que me caracterizar o vosso contexto em termos do diagnóstico de necessidades que vos levou a pensar e que vocês acreditam que é o melhor projeto para atingir os objetivos que vocês definiram, está bem? Isto é uma primeira área e uma primeira parte do trabalho que vocês depois vão ter que realizar. Certo? Certo. Muito bem. Angola? Não sei se a Angola continua a ouvir-nos. Estamos em linha, sim, estamos a escutar. Ora, muito bem-vindos à televisão outra vez. Já avançaram um bocadinho mais? Têm alguma pergunta? Vai, isto é de rir. Isto é divertido. Sim, penso que já não temos... Vamos melhorar o nosso trabalho. Muito bem. Tentar ter, com base nas orientações e das sugestões que a professora esteve a dar, que ficamos atentos a escutá-la, para ver se melhoramos o que acertamos e depois o que amamos. Sim, senhora, muito bem. Eu só queria agora, com todos os grupos, perguntar-vos, e se calhar agora pedia para ligarem os microfones todos, perguntar-vos se têm uma ideia de uma data que nós podíamos acordar para entregarem o projeto. Agora é quase. Para nós, Angola, julgamos que é até antes de ir a Cabo Verde. Quando é que é?
Sim, a posição de Moçambique também, antes de irmos para Cabo Verde. Prevê em quando, desculpe? Não, Qual é que era a data que vocês pretendiam? antes de ir para Cabo Verde, professora. Quando é que vocês vão para Cabo antes Verde? de- Têm que estar lá a 30, não é? 30, Quando é que vocês sim. saem dos países? Eu acho que é 29. Podemos acordar para dia Como? 28? Yeah. Pode ser? Sim. Então a Sim. entrega do trabalho fica para dia 28, é isso? Sim, Sim. concordamos. Quer dizer, para Angola não faz diferença, tá também. Muito bem. Dia 28. Então se calhar o que nós podíamos combinar é que no dia 28 vocês enviam-me o trabalho, portanto, uma pessoa por país envia-me o trabalho por e-mail e no e-mail diz aqui está o trabalho do país tal e escreve o nome das pessoas que participaram no projeto, está bem? Ok, certo. Moçambique? Concordamos. Muito bem. Guiné? Sim. Sim. Muito bem. Diz? Santo Tomé não nos está a ouvir, pois não? Não se vê nada aí. Não se vê nada aí. Muito bem. Não sei se têm mais alguma questão, mais alguma dúvida. De qualquer maneira, se vocês tiverem necessidade, podem sempre mandar no e-mail e tentamos agendar uma conversa, se for mais fácil, uma conversa via Skype ou até eventualmente via telefone para vos ajudar na elaboração dos trabalhos, por um lado. E por outro, eu penso que os materiais que estão no Moodle e as aulas que estão, quer os PowerPoints, quer os próprios projetos, podem vos ajudar a pensar em algumas estratégias para o vosso trabalho, etc. Se bem que não se esqueçam, e vocês são as pessoas que melhor conhecem o contexto dos vossos países. Portanto, não há ninguém melhor do que vocês para fazerem um projeto que esteja adaptado àquilo que é o vosso contexto, não é? E, portanto, de qualquer maneira, estou sempre disponível para vos tirar dúvidas, para vos responder aos e-mails e, portanto, só peço que quando mandarem o e-mail, digam no assunto ou o curso Forgesta ou a Unidade de Promoção da Saúde, para que não haja nenhum e-mail que se possa perder. E de outra forma também, se por acaso enviarem um e-mail e eu não vos responder nos 2 dias a seguir, etc., voltem a mandar, porque às vezes há e-mails que se perdem e vocês podem ficar com a sensação de que eu recebi o e-mail e eu não recebi. Portanto, vamos mantendo a comunicação, vão elaborando os vossos projetos. Penso que hoje a conversa que tivemos foi muito útil para vos tentar explicar também um pouco aquilo que é pedido no projeto e também a tentarmos adaptar as vossas ideias de uma forma mais clara àquilo que é um guião de um projeto da promoção da saúde. Portanto, penso que nesse aspecto avançámos bastante em termos daquilo que é pedido para o projeto de promoção da saúde. Penso que ficou mais claro, penso que os grupos também já têm informação e têm ideias mais claras do que é preciso fazer para elaborar este projeto, e têm também todos os materiais das aulas que estão no Moodle e que vocês podem utilizar. Não sei se há mais alguma dúvida, alguma questão. Está tudo ok? Pelos países todos? Tá.
está tudo claro. Muito bem. Isabel, como é que... Sim. Sim. Diga. Eu queria sugestão da professora com relação aos nossos objetivos específicos, se nós podemos melhorar ou ainda se estamos no caminho. Por exemplo, não sei se o que é que acha, o que nós colocamos, levantamento do Centro de Saúde a nível nacional, que fazem a despistagem do tratamento, aliás, a nível das 3 regiões. O que é que há? Isso, não sei qual é a sugestão que a professora tem. Eu acho nós que estamos isso... a trabalhar. Então, se... Eu acho que esse objetivo é um objetivo muito importante, aliás, como aqueles 3 que disse, não é? Portanto, fazer esse levantamento, perceber quais são as opiniões que as pessoas têm, as perspectivas que as pessoas têm, etc. Isso é tudo muito importante e acho que são objetivos importantes. Mas penso que é uma primeira parte mais ligada àquilo que é o diagnóstico de necessidades e que é importante para vocês depois fazerem um projeto que esteja adaptado ao vosso contexto. E, portanto, eu acho que esses objetivos são importantes, mas acho que depois de definirem esses objetivos, também têm que definir alguns objetivos de intervenção. Ou seja, com base nesse conhecimento, o que é que vocês pensam fazer? E o que é que vocês querem alcançar com aquilo que fizeram? Estão a ver, por exemplo, imaginem que vocês pensam em termos da comunidade que há pessoas que ainda têm mitos, como a Clotilde estava a dizer, que pensam que tem a ver com Deus, que tem a ver com a religião, que tem a ver com castigos divinos. Se calhar é preciso, no vosso projeto, ter um objetivo que é desmistificar crenças acerca da transmissão do vírus. Ou, por exemplo, um outro objetivo que pode ser informar as populações, aumentar o conhecimento das populações acerca de quais são as vias de transmissão do vírus. Estão a ver? Portanto, o que eu quero dizer é, para além destes objetivos que vocês estão a definir, que inicialmente que são muito importantes para conhecerem o vosso contexto e perceberem o que é fundamental fazer no vosso contexto para reduzir a prevalência ou reduzir a incidência de casos de VIH, não é? É também importante vocês dizerem, em termos de intervenção, o que é que poderiam fazer no vosso projeto. Não sei se fui clara. Sim, foi. Obrigado. Muito bem. Mais alguma dúvida? Não há mais dúvidas, Guiné? Sim, mas com relação ao número de páginas, só para sabermos se podemos resumir mais o trabalho ou alargar, o trabalho ele tem um número assim mais ou menos de páginas que é esse projeto, ou nós podemos fazer de acordo com... Eu acho que assim, eu acho que para o trabalho que é 10 a 15 páginas está bem. 10 a 15 páginas, está bem? Sim, obrigado. Não sei se Moçambique ouviu. Ouvimos e não percebemos. Até 10 ou 10 a 15 páginas? Não, entre 10 a 15 páginas. Por outras palavras, o mínimo é 10. Pronto. Pode ser 10, 11, 12, até 15. Está bem. Entre 10 e 15, está bem? Tá. É assim, o que eu quero dizer é assim, eu penso que 10 páginas é bom para fazer este trabalho. Chega. Portanto, vocês podem fazer um bom trabalho em 10 páginas. Qualquer submissão de projeto, hoje em dia, tem muito menos do que 10 páginas. Mas não estou a ser muito rígida e, portanto, se alguém precisar ir um bocadinho mais do que 10 páginas, pode ir até 15 páginas. Mas o ideal, e eu acho que conseguem fazer um trabalho com 10 páginas.
Entendido? Entendido. Muito bem. Guiné, também ouviram? Sim. Só para ser mais um pouco detalhe. Tamanho de letra pode ser 12? 12, pode ser tipo, 12. Sei, isso tudo. Tamanho de letra de quê, pá? Olha lá. Pode ser 12. Hã? Pode ser 12. Como? Pode ser 12 e façam um espaço duplo, está bem? Assim com mais espaço. Não ponham as letras muito coladas umas às outras. Angola, estão a ouvir também? Sim, ainda estamos em linha, estamos escutando. Muito bem. Ouviram o limite de páginas? Ouvimos, sim senhora, vamos tentar chegar da 15ª ou a 12ª. Penso que vai ser possível. Muito bem, podem chegar só até à 10ª, está bem? Não é preciso irem mais do que isso. Há mais alguma dúvida de algum país? Penso que não. Então queria-vos dizer que foi uma experiência muito interessante e penso que correu muito bem. Conseguimos estar todos juntos, conseguimos avançar um bocadinho naquilo que é a ideia de um trabalho e de quais são as principais questões que temos que pensar quando se planeia um projeto deste género. Agora também tem depois os temas mais concretos nas aulas. Como já vos disse, estou disponível para dúvidas, etc. E queria-vos desejar um bom trabalho e agradecer-vos pela atenção que tiveram em estar aqui comigo estas 2 horas. Obrigado, professora. Bom trabalho para a professora. Muito obrigada. Sei que Angola vai ficar um bocadinho mais em linha, não é?